Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, que alegria, mais uma vez, entrarmos na sua casa com o nosso programa ABC do Espiritismo. Hoje temos um entrevistado especial. É um amigo, é um irmão muito querido, que vem de muito longe, vem de Portugal, da cidade de Viseu, o nosso querido Paulo Costeira. Na sua vida particular, é professor de universidade e tem desenvolvido um belíssimo trabalho na ASEV, junto com o nosso querido Arnaldo Costeira, chamado de Coronel Arnaldo Costeira. E nós vamos hoje conversar com esse entrevistado. Tudo bem com você, Paulo? Tudo bom. Agradeço em primeiro lugar esta possibilidade de estar aqui nesta casa amiga com o Sérgio, que é um amigo que eu muito estimo, e de poder me dirigir a todos aqueles que seguem a TV Mundo Maior. Querido Paulo, o nosso ouvinte tem sempre perguntado sobre o movimento espírita fora do Brasil. Como está hoje o movimento espírita em Portugal e na Europa? Bem, eu direi que o movimento espírita está organizado de modos idênticos ao movimento espírita brasileiro, ou seja, ele é formado pelas casas espíritas federadas e essas casas espíritas desenvolvem um conjunto de atividades que estão mais ou menos estabelecidas em orientações e diretrizes da Federação. E, portanto, nós, na nossa associação, desenvolvemos as atividades que consideramos básicas, não é? Temos as reuniões doutrinárias públicas, temos os trabalhos mediúnicos, temos o atendimento fraterno, temos os passes, temos a evangelização infanto-juvenil e depois temos um conjunto de atividades de cariz social onde, de alguma forma, assistimos famílias necessitadas, temos um trabalho próximo com os sem-abrigo da cidade, desenvolvemos cursos e formação no âmbito da nossa associação sobre a doutrina espírita e, portanto, eu direi que mais ou menos as casas espíritas em Portugal se organizam dessa forma. Nem todas, provavelmente, trabalham da mesma maneira, nem todas, se calhar, desenvolvem uma assistência social, um trabalho social, mas, fundamentalmente, elas desenvolvem este trabalho interno. Depois, a nível de movimento, nós temos um conjunto de outras de eventos, atividades, onde participamos em conjunto. Estou-me a lembrar do CONCESP, que é o Convívio de Crianças Espíritas, que se realiza todos os anos. Estou-me a lembrar dos ENS, que são os Encontros Nacionais de Juventude Espíritas, que também se desenvolvem todos os anos. E depois temos os Congressos Espíritas Nacionais, que têm uma periodicidade superior a um ano, e temos jornadas das uniões espíritas, temos seminários, temos um conjunto de atividades que faz com que o movimento, de alguma forma, se mantenha em contacto, as várias casas se mantenham em contacto. Não é aquilo que, naturalmente, nós desejaríamos. Nós desejaríamos que o movimento espírita tivesse uma penetração muito maior na sociedade e uma aceitação também maior. Mas, infelizmente, em Portugal e no resto da Europa, o espiritismo ainda não é visto da forma como se calhar é visto e aceito aqui no Brasil. Mas Portugal é, sem dúvida alguma, o movimento espírita mais desenvolvido na Europa. Paulo, você é o vice-presidente da ASEV, Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu. Gostaria que você falasse um pouquinho, você ainda jovem, vice-presidente da casa, como se deu o início no movimento espírita? Bem, eu
eu não sei precisar exatamente quando foi que eu entrei para, na altura não era a ASCEV, mas seria a Associação Social, a Associação Cultural Espiritualista de Viseu. Mas, como eu nasci na família costeira e tinha uma proximidade com o meu tio Arnaldo Costeira, praticamente o Espiritismo é que entrou dentro de minha casa e não fui eu que o procurei, por assim dizer. E portanto, eu lembro-me de participar no Evangelho no Lar, umas vezes realizado em casa do meu tio, outras vezes realizado em casa de meus pais, e ter contacto direto com os postulados da doutrina e ter assistido a manifestações mediúnicas na altura, por intermédio da médium que era a sua sogra, a Dona Idalina. E isso, parecendo que não, fez com que o Espiritismo não fosse uma coisa estranha para mim. Depois recordo-me que o meu tio, ou na altura a minha tia, convenceram os meus pais de que era importante eu e a minha irmã frequentarmos as atividades da Casa Espírita, nomeadamente o grupo de jovens que se tinha constituído. E eu, como tinha uma proximidade muito grande, e até hoje tenho, com os meus primos, e eles frequentavam essas atividades, passei aos sábados a frequentar esse grupo de jovens, onde tínhamos uma primeira parte doutrinária, que era explanada pelo meu tio, e depois a seguir tínhamos um conjunto de atividades culturais, de canto, de dança, de teatro, e que faziam com que as tardes de sábado não fossem muito chatas, por assim dizer, ou seja, nós não tínhamos só que ir ouvir falar da doutrina, nós participávamos de um conjunto de atividades onde a boa disposição e as ligações entre todos nós, que éramos crianças e jovens naquela altura, fizeram com que muitas relações se mantivessem até hoje, desde esse tempo, que mais ou menos penso que foi 1983, 1984. E assim fui continuando na associação, assistindo a esses trabalhos, participando nessas atividades, até mais ou menos 1989, que foi quando ingressei na universidade. E como eu fui cursar fora de Viseu, praticamente aos fins de semana, não vinha todos os fins de semana à cidade, a Viseu, eu fui-me desligando a pouco e pouco das atividades da associação e praticamente eu só assistia às palestras ou aos seminários que eram realizados na nossa associação quando o Divaldo visitava Viseu e Portugal. E assim foi até 1999, na altura em que eu terminei o meu curso de mestrado. Eu recordo-me que nessa altura comecei a atravessar um momento pessoal complicado. Eu estava a iniciar a minha atividade profissional e, portanto, tinha as minhas responsabilidades e lembro-me que à noite queria-me descansar, como todas as pessoas normais, e eu ouvia vozes, eu sentia pessoas dentro do quarto, mas naturalmente não via ninguém. Eu não conseguia descansar e de manhã tinha que me levantar cedo para exercer as minhas atividades e isso começou a perturbar-me bastante. Felizmente eu tinha um conhecimento disso, ou seja, e eu sabia que isso eram fenómenos ligados com a espiritualidade. E foi nessa altura que eu regressei a Viseu em busca de auxílio e de tratamento espiritual. E lembro-me que nessa altura estava a iniciar-se uma nova geração de jovens, um novo grupo de jovens, dirigido não pelo meu tio, mas por outro trabalhador da casa. E lembro-me que me convidaram para integrar novamente o grupo de jovens, que eu aceitei. Um ano depois, ou dois, estávamos a organizar em Viseu, na nossa associação, um encontro de juventude espíritas, portanto o 18º ENGE. No final desse encontro, como conclusões dessa jornada, nós jovens decidimos que era importante fazermos mais alguma coisa do que encontrarmos só uma vez por ano para debater a doutrina espírita e analisar o seu conteúdo. E então, numa reunião que decorreu em 2001 no Paião, 4 associações, a Associação de Viseu, a Associação de Coimbra, o Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec, a Associação Espírita de Leiria e a Associação Espírita do Paião,
decidiu constituir uma companhia de arte que iria, como principal objetivo, levar a mensagem espírita não dentro do movimento espírita, mas para a sociedade. Fundamentalmente nas escolas, junto do público jovem, tentando, sem falar abertamente de espiritismo, levar os conceitos da espiritualidade e tudo aquilo que é importante nós termos conhecimento na nossa vida. E assim foi. Constituímos essa companhia. Até 2004, eu e outros jovens de Viseu e dessas 4 associações coordenámos o trabalho. Entretanto, eu tive que interromper essas funções por questões ligadas com o meu doutoramento e regressei novamente à associação, aí sim, já com outra perspectiva, com outra maturidade, em 2007, 2008. E foi nessa altura que eu comecei a integrar na associação outros trabalhos e a assumir outras responsabilidades. Passados uns anos estava a fazer reuniões doutrinárias, a palestra pública, integrei um grupo de trabalhos mediúnicos, a pouco e pouco foram-me passando responsabilidades, nomeadamente na área da divulgação da doutrina, e há muito pouco tempo, sensivelmente meio ano, eu assumi a responsabilidade de criar um novo grupo de jovens e estou a coordenar nesse momento essas atividades e a integrá-los na companhia de teatro, portanto, para levarmos a mensagem de Jesus e do Espiritismo a todos quanto pudermos. Hoje poderíamos dizer que a SEV, em termos de patrimônio, o tamanho da instituição é a maior de Portugal e Europa? Sim, eu conheço relativamente bem as associações em Portugal. Naturalmente que não as conheço como desejaria, mas tenho entrado em várias e a nossa associação tem uma dimensão grande. A nível europeu, eu conheço pouco, mas pelo que eu ouço dizer, a nossa associação é sem dúvida a maior da Europa. Paulo, nós vamos fazer um pequeno intervalo e estamos nesse momento com o programa ABC do Espiritismo. Já retornamos pela nossa querida TV Mundo Maior. Não saia daí não. Você conhece a loja virtual da TV Web acaminhodaluz.com.br, especializada em DVDs e CDs espíritas? Acesse www.lojaacaminhodaluz.com.br e tenha a chance de conhecer e adquirir diversos títulos de palestras dos mais variados oradores espíritas. Adquirindo nossos produtos, você estará ajudando a Web TV acaminhodaluz.com.br a continuar com a missão de divulgar o Espiritismo. Queridos amigos da TV Mundo Maior, estamos retornando com o programa ABC do Espiritismo. Hoje com aquele entrevistado especial, Paulo Costeira, da cidade de Viseu, Portugal, da ASEV, Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu. Como ele mesmo disse no final do primeiro bloco, a maior casa espírita, tanto em termos de tamanho, quanto também de frequentadores de Portugal e, sem sombra de dúvida, da Europa. Paulo, nós gostaríamos de perguntar, nesse segundo bloco, falar um pouquinho de 2 momentos. O momento da Pomadinha Chico Xavier, que é a parceria entre o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade de Itapira e da ASEV, que hoje está sendo distribuída para toda Portugal e também a Pomadinha começa a ir para outros países da Europa. E depois nós vamos falar um pouquinho dessas peças teatrais que você comentou um pouquinho no primeiro bloco, mas nós vamos avançar um pouquinho mais. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa parceria do Brasil com Portugal através da Pomadinha Chico Xavier. Eu recordo-me que já há muito tempo que no âmbito da nossa associação, nomeadamente na direção da associação, nós procurávamos, e naturalmente aí o meu tio, Arnaldo Costeira, tinha uma vontade de podermos produzir ou colaborar na confecção
dessa pomadinha e, portanto, nós várias vezes abordámos essa questão de ver como é que seria possível ou não a nossa associação participar desse trabalho. E foi com muita satisfação e alegria, eu jamais me esquecerei da primeira vez em que eu participei na confecção de uma pomadinha, aqui em Itapira, pela vibração, por tudo aquilo que foi o trabalho que se realizou no âmbito da pomadinha. Foi um momento único na minha vida, nunca tinha assistido naturalmente a um trabalho dessa envergadura, com tanta gente, e naturalmente que ao sabermos que podia ser possível realizarmos algo idêntico ao trabalho que estava a ser desenvolvido aqui em Itapira, em Viseu, em Portugal, isso para nós foi muito importante e desde essa primeira hora em que essa possibilidade surgiu, nós arregaçámos as mangas e fizemos tudo o que era possível para poder fazê-lo. E aí, naturalmente, tenho que agradecer ao Sérgio essa possibilidade de podermos, na nossa associação, termos feito esse trabalho. Infelizmente, tenho uma pena muito grande, porque não pude participar dessa primeira pomada que foi confeccionada em Viseu. Ajudei naquilo que me foi possível, mas no fim de semana onde estava programada essa atividade, infelizmente eu tinha uns compromissos familiares que não pude desmarcar e não pude participar. E pronto, e foi uma infelicidade não ter assistido e colaborado nesse trabalho que muito, muito nos importa, porque é uma atividade de auxílio, porque a pomadinha é feita para atender a quem necessita. E esse é o verdadeiro, por assim dizer, a essência do espiritismo e do cristianismo, ou seja, não adianta a gente ter a sabedoria toda e depois não ter obras. E, portanto, é preciso pôr em prática a mensagem de Jesus, que é a consolação. E então, esta é uma atividade fundamental, porque é o nosso amor, é a nossa entrega, é a nossa energia, é o nosso magnetismo que vai ali, por pequeno que ele seja, em benefício dos nossos irmãos, dos mais necessitados. E isso é extremamente importante e foi marcante na minha vida. Mas teremos agora, Paulo, com certeza, você participando da segunda pomadinha, que será agora nesse ano de 2017. Paulo, muitas pessoas perguntam como é que é Chico Xavier em Portugal. E nós tivemos a oportunidade de um momento magnífico na ASEV de podermos fazer lá e participar da organização de seu tio, do Abacateiro 3, onde nós tivemos a oportunidade de ajudar a serrar a placa daquele momento mágico que foi sobre o abacateiro em Portugal. Gostaria que você falasse um pouquinho da importância disso e de Chico Xavier em Portugal. Eu recordo-me que, para além dos livros da codificação, naturalmente, Allan Kardec, que foram das primeiras obras que eu próprio adquiri, eu lembro-me que a nossa associação, que desde sempre procurou divulgar a literatura espírita, e portanto o livro espírita é fundamental para nós tomarmos conhecimento e aprendermos a doutrina, e eu recordo-me que nesses primeiros anos que eu frequentei o espiritismo, nós tínhamos basicamente as obras da codificação, as obras do nosso querido irmão Divaldo e as obras do Chico. E portanto o Chico para nós continua a ser uma referência dentro do movimento espírita e dentro de toda a literatura espírita. Não só pela quantidade de livros que ele deixou e pela diversidade de espíritos que por seu intermédio nos trouxeram importantes conhecimentos, mas também pelo seu exemplo de vida. Um exemplo de prática daquilo que é um verdadeiro cristão e do que é ser espírita, de acordo com a definição que nós encontramos
no livro dos Espíritos. E, portanto, o Chico Xavier, para nós, é o exemplo vivo de que é possível nós vivenciarmos aquilo que acreditamos. E então, quando tivemos a possibilidade de criar um espaço na nossa associação em que lembramos esse nosso querido irmão, abraçámos o projeto e desenvolvemos tudo para poder, então, inaugurar esse Abacateiro 3, onde temos desenvolvido mensalmente o culto do Evangelho no lar, com todos aqueles que querem participar nessa atividade. Paulo, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho também da importância da peça teatral, levando para as escolas, para alguns teatros em Portugal, falando um pouquinho de temática relacionada à doutrina espírita, para fazer com que os jovens se despertem para a espiritualidade. Como funciona esse projeto? Quando nós criámos a companhia, um dos primeiros pontos daquilo que serão as nossas orientações é que a companhia, em primeiro lugar, só deve ser constituída por jovens espíritas e, em segundo lugar, todas as temáticas têm que ser abordadas à luz da doutrina espírita. Então, a nossa primeira peça, a nossa estreia, por assim dizer, abordou o tema da droga. Todos os temas que nós temos procurado levar procuram ser temas com que os jovens se identificam e com as suas problemáticas diárias. Então nós estreámos a primeira peça sobre a droga, falando sobre a overdose e o que é que acontece depois no mundo espiritual por aqueles que desencarnam por essa via. E acabámos por apresentar essa peça em vários espaços e teve uma receptividade muito grande. Por outro lado, nas nossas peças teatrais nós procuramos não ser só teatro, ou seja, nós envolvemos as várias formas de arte. Nós introduzimos a dança, nós introduzimos o canto, portanto, as peças têm um complemento de teatro, dança, bailado, de maneira a que, muitas das vezes, os jovens identifiquem a música, identifiquem um determinado tema na música, que às vezes eles não perceberam a letra, e nós levamos a letra para uma situação ligada com questões espirituais, para que eles também vejam que existe essa ligação. Depois, o segundo trabalho que nós fizemos vários, mas de grande importância, foi a peça sobre o aborto. Que será, será. E esse tema do aborto foi criado precisamente numa altura em que se discutia na sociedade a legalização do aborto em Portugal e, portanto, nós levámos essa peça a muitas escolas, a muitos públicos, fizemos de norte a sul do país várias apresentações e recordo-me que em muitas delas tivemos momentos em cima do palco de verdadeira ligação com o mundo espiritual. E foi um trabalho extremamente interessante. Depois, mais recentemente, fizemos uma pequena peça que está agora em fase de desenvolvimento e que aborda a questão do sofrimento e das crianças com doenças e da forma como os pais lidam com essa situação. E mais recentemente estamos a preparar, que vai estrear-se agora em abril, uma peça sobre a transformação moral e sobre a importância daquilo que são os nossos defeitos, olharmos um bocadinho para nós, conhecermos a nós mesmos, de forma a os transformarmos em virtudes, que é aquilo, ao fim e ao cabo, que é a proposta da doutrina espírita, que é a nossa reforma íntima. Paulo, agora já partindo para o final do nosso programa, gostaria então que você definisse um pouco o movimento espírita de Portugal hoje e realmente então as atividades os jovens estão se empenhando. Você poderia dizer que essas peças estão atraindo esses jovens para a casa espírita? O objetivo também não é esse. O objetivo é que as pessoas tomem consciência com a realidade espiritual. Mas aquilo que eu vejo nos últimos tempos é que há uma diminuição do número de jovens que frequenta a casa espírita. E isso é preocupante e acho que nós, dirigentes das casas espíritas, temos que rapidamente tomar medidas para inverter essa situação. Porque o futuro da Casa Espíritas amanhã
vai ser aquilo que nós fizemos hoje com os jovens. E, portanto, é urgente nós voltarmos a ter grupos de jovens de dimensão nas nossas casas espíritas. Nós estamos entrevistando hoje nosso querido Paulo Costeira e gostaria, Paulo, que você então fizesse as considerações finais agora no encerramento do programa. Eu só tenho a agradecer esta oportunidade de estar aqui, de naturalmente poder explicar um pouco aquilo que é a atividade em Portugal e dizer que naturalmente vamos continuar a levar a mensagem de Jesus a todos aqueles que necessitam. Esse é o nosso objetivo e essa é a nossa missão. Nós agradecemos ao nosso querido Paulo Costeira, vice-presidente da ASEV, Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu, e na semana que vem retornamos com o programa ABC do Espiritismo. Um abraço no coração de todos. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.